bem, caros alunos? Eu sou o professor Marcos Paulo, leciono a disciplina de matemática, estou aqui no projeto Resolução Comentada de Provas do Enem, hoje para fazer um comentário sobre a prova do Enem do ano de 2017. Prova essa de cor azul. Questão 173. Para uma temporada das corridas de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de um carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 750 gramas por litro, iniciando a corrida com o tanque cheio. E aí ele continua. Na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando o consumo de 0,4, certo? Da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. A quantidade de gasolina utilizada em litro no reabastecimento foi... Gente, ó, nós temos diversas informações aqui nessa questão, e aí eu vou colher as informações importantes aqui, alguns dados, para iniciar a resolução da questão. Primeiro, ele diz que lá no início, tá, a capacidade do tanque de combustível de um carro passou a ser de 100 kg de gasolina, ok? E aí, ó, a capacidade inicial, certo? Capacidade inicial é de exatamente 100 kg de gasolina. Outra informação que ele deu é o seguinte, que a gasolina tem uma densidade de 750 gramas por litro, tá certo? Então, ó, a densidade dessa gasolina, tá? A densidade dessa gasolina, certo? É de 750 gramas por litro, tá certo? E aí, ó, iniciando a corrida com o tanque cheio. Então, lá no início eu tinha exatamente 100 kg de gasolina, ok? Aí ele diz o seguinte, ó, na primeira parada de reabastecimento, um carro dessa equipe apresentou um registro em seu computador de bordo acusando um consumo de 0,4 da gasolina originalmente existente no tanque. Ora, eu vou ter que calcular esse consumo, né? Um consumo, eu vou até colocar aqui, ó, um consumo de 0,4 da gasolina originalmente existente no tanque. Tranquilo? Então, ó, raciocina comigo o seguinte, lá no início eu tinha quanto? Eu tinha 100 kg. Houve um consumo de 0,4 dessa gasolina. Então, gente, ó, esse consumo, raciocina comigo, vai ser calculado assim, 0,4 de 100. Ok? E quando eu faço 0,4 de 100, né, eu uso o dia aqui, certo? Mas esse dia, obviamente, na matemática aqui, ele tem uma representação de produto, de multiplicação. Eu vou calcular o seguinte, ó, cancela um zero aqui, então 4 vezes 10, eu tenho exatamente 40 kg. Opa, esse aqui foi o que foi consumido, certo? Do início da corrida até o ponto que ele parou para reabastecer o carro. Aí ele diz o seguinte, ó, para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. Então vamos lá, vamos devagarzinho aqui. Primeiro, se houve um consumo de 40 kg, gente, quanto foi que restou, né, no tanque? Restou no tanque uma conta bem simples. Se no início eu tinha 100 e consumi 40, então 100 menos 40, o que restou no tanque foi exatamente 60 kg. E aí, o que é que ele diz aqui, certo? Olha só, isso aqui é uma questão, gente, que trabalha frações, tá certo? Então, olha só o que é que ele diz.
para garantir, né, o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou. Ora, gente, terça parte do que restou. Eu vou fazer um cálculo semelhante ao cálculo do consumo, tá certo? E aí, ó, terça parte, 1/3. 1/3 do que restou. Então, 1/3 de 60. 1/3 de 60, gente, isso aqui vai dar exatamente 60 sobre 3. Isso aqui dá 20. Aí olha a pergunta. A quantidade de gasolina utilizada onde? Nesse reabastecimento. Tá certo? Foi de 20 quilogramas. Só que ele está perguntando, ó, em litro. E aí, gente, para, obviamente, obter essa resposta em litro, eu vou usar agora a densidade. Eu não tinha usado essa informação da densidade. E como é que eu vou fazer, certo? Eu vou fazer uma pequena regra de 3, tá? Uma regra de 3 até, efetivamente, vamos dizer assim, direta, tá certo? Olha só o que é que eu vou fazer, ó. O que é que ele diz na densidade? Ele diz o seguinte, ó, que a densidade é de 750 gramas para cada litro. Mas eu quero saber quantos litros equivalem ao quê? 20 quilogramas. Então, eu vou colocar 20 quilogramas aqui, ó. E eu quero justamente saber essa quantidade de litros que eu vou chamar de quê? Isso aqui, quantidade, certo? Ó. Quantidade de litros. Só que aí eu tenho um problema, né? A unidade que eu tenho aí na densidade é grama. E a unidade que eu tenho lá no reabastecimento é quilograma, ok? E aí eu transformo de grama para quilograma. E como é que eu faço isso? Vamos lá. Isso aqui é as unidades de massa. Gente, ó, eu vou ter o grama subindo, né? Eu vou ter o decagrama, eu vou ter o hectograma e eu vou ter o quilograma. E eu sei que para cada casa dessa aqui, eu divido por 10, né? No sentido da esquerda. Então eu vou ter que dividir por 10 3 vezes. Então a vírgula se movimenta 3 casas para onde? Para a esquerda. Então olha só. Fazendo um pequeno ajuste, eu vou ter isso aqui, ó, 0,75 agora quilogramas, porque, ó, 1, 2, 3. Está para 1 litro, né? Aqui 1 litro, assim como 20 está para quanto? Ok. Colocando isso aqui na regra de 3, eu tenho assim, ó, 0,75 sobre 20, isso vai ser igual a 1 sobre quê? E aí, gente, eu quero saber exatamente o valor do quê? Basta você inverter as duas frações, né? Essas duas razões. Então, do lado de cá, 20 sobre 0,75 e do outro lado eu vou ter Q sobre 1, tá bom? E aí, Q sobre 1 eu posso simplesmente cortar este Q. E essa quantidade aqui vai ser já em litro, né? Então, eu vou ter um reabastecimento de 20 dividido por 0,75 litros, ok? E aí, quando eu vou aos itens, eu acabo percebendo o seguinte, ó, pronto. Eu encontro exatamente o item B, certo? O item B é o item correto dessa questão. Ok, gente? Deixo aqui um beijo no coração de todos vocês.